Bom dia, irmãos. Nós estamos lendo as parábolas de Jesus e eu queria falar com vocês hoje sobre uma parábola que fala sobre os 3 empregados. Vocês conhecem essa parábola? Os 3 empregados? Eu acho que vocês conhecem essa parábola. Vocês conhecem a parábola dos talentos? Quem conhece a parábola dos talentos? A parábola dos talentos, com esse nome vocês conhecem, né? Mas eu quero convidar vocês a terem uma releitura e uma nova visão dessa parábola nessa manhã, e por isso que eu comecei dando outro nome para ela. E eu vou ler na nova linguagem internacional, que é a linguagem que nós estamos acostumados. Acho que está congelado, Ju. Na nova linguagem, na linguagem internacional, diz o seguinte: também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos, confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. E normalmente nós ouvimos essa parábola, Jesus falando sobre o reino dos céus e falando de 3 empregados que ganham, ali são chamados, ele vai sair de viagem e cada um ganha uma quantidade de talento proporcional à sua capacidade, e eles vão multiplicar e trabalhar e investir esses talentos. E a aplicação que normalmente é feita, e você concorda comigo ou não, é que esse talento é a sua capacidade, o seu dom natural, a sua habilidade que você deve aplicar no reino de Deus. Certo ou errado? Quem ouviu isso dessa maneira ao longo da história? Que esse talento é o seu dom e a forma com que você deve exercer esse dom no reino dos céus. E por que a gente faz isso? Porque a gente confunde a palavra talento do texto com os talentos que a gente acha que a gente tem, né? E a gente tem muitos, todos nós temos talentos aqui. Até o Leandro citou isso na semana passada, que os talentos são como uma mochilinha que todos nós temos, cheio de nossas peculiaridades. Cada um vem com cada um vem com seus adjetivos, né? Tem pessoas que são bonitas, inteligentes, simpáticas. Tem pessoas que são dadivosas e generosas e bondosas. Você fala, mas como é que pode uma pessoa ter tantos adjetivos? Você tem pessoas que carregam inúmeros adjetivos. Muitos de nós temos muitas qualidades. Mas não é sobre esses talentos que esse texto está falando. Na verdade, essa palavra talento queria dizer uma quantidade de moeda. E para ajudar a nossa compreensão e para a gente desmistificar essa visão que normalmente as pessoas pregam, até por uma facilidade da linguagem, a gente vai ler na linguagem de hoje o que é que a Bíblia nos fala sobre essa parábola, para a gente ter uma compreensão melhor. O reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200, ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. E essa é a interpretação da parábola que nós vamos fazer. O patrão é o Senhor, o nosso Deus. Os trabalhadores somos nós. Mas e as moedas? O que são as moedas? O que seriam esses talentos? E essa nossa peregrinação nessa ideia nos dá algumas pistas. O texto nos dá algumas pistas. A primeira pista
está no versículo que fala que a propriedade era do patrão. Então a moeda, o talento, ele é de propriedade exclusiva de Deus. O homem não pode dar o talento. O homem não pertence o talento. O homem não tem a capacidade de controlar o talento, não pode controlar a moeda. A segunda pista também está no texto. O dinheiro, o talento, é dado pelo patrão, é dado por Deus de acordo com a capacidade de cada um. Essa moeda, esse talento que nós estamos investigando, o que vem a ser, é dado por Deus para nós de acordo com a capacidade de cada um. Então os talentos não podem ser a capacidade de cada um, senão não tem lógica. Como é que vai ser a capacidade de cada um dada de acordo com a capacidade de cada um? Não tem lógica. O texto fala que Deus dá a moeda, Deus dá o talento de acordo com a capacidade de cada um. Então o homem que tinha 500 moedas de prata, que recebeu 500 moedas de ouro, era alguém mais habilidoso. O outro que recebeu 200 não tinha tanta habilidade, mas recebeu ali porque tinha um pouco mais de habilidade do que aquele que recebia 100. Cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. A terceira pista não está clara no texto, mas está implícita. O patrão espera que os seus empregados produzam lucro. Esses empregados são investidores. Ele dá o dinheiro, as moedas para ele e fala o seguinte: ó, vocês têm que trazer lucro para mim. Está aqui o dinheirinho e eu quero que o dinheirinho cresça na mão de vocês. Vocês tragam o dinheirinho de volta aqui para a mão do patrão. Eles sabem disso. Eles podem optar por correr esse risco, e os dois primeiros fizeram isso, aplicaram o dinheiro e retornaram o dinheiro 100%, mas o terceiro não quis correr o risco, cavou um buraco na terra e guardou o dinheiro. Vocês se lembram por que eles guardavam o talento na terra? Eu falei isso quando a gente falou do tesouro escondido. Porque aquele lugar era um lugar que vivia constantemente em guerras, e quando aconteciam as guerras eles vinham, saqueavam, levavam tudo. Então o jeito deles esconderem as coisas preciosas era cavando um buraco e esconder debaixo da terra. Então ele fez isso por segurança, ele pega e ele esconde. Quando o patrão chegar, ele devolve, ó, aqui, ó, me livre, está feito, resolvido o problema. Foi o que ele fez. Então ele não quis correr o risco. A quarta pista também está implícita. É que o investimento que era para ser feito é integralmente do patrão. Eles não iam ganhar corretagem nenhuma. Eles ganham o dobro das moedas e o texto fala que eles integram para o patrão. Eles não ficam com metade, não ficam com 10%. O texto não fala que eles ganharam nada com isso. Eles foram empregados que trabalharam exclusivamente para o benefício do patrão. Só o patrão ganhou com isso. Eles trabalharam, mas só o patrão ganhou. O lucro era todo absolutamente do patrão. Se o servo arriscasse e perdesse, a cabeça dele ia rolar. Mas se ele arriscasse e ganhasse, só quem ia ganhar era o patrão. Era o que o investidor fazia nessa época aqui. Agora, se a gente fosse resumir essas pistas aqui, e eu pudesse perguntar para você de novo, se você tem ideia do que pode ser essa moeda, que nós temos que é propriedade de Deus, que vem para nós de acordo com as nossas habilidades naturais, que requer de nós um certo risco, que a gente precisa decidir se a gente vai aplicar ou não, se a gente vai investir ou não, e que quando nós assumimos, e quando nós decidimos, e quando nós escolhemos, o benefício não é nosso, o benefício é na maioria das vezes do Senhor. Você consegue me dizer e responder o que pode ser isso? São as oportunidades. Os talentos e as moedas são as oportunidades. As oportunidades que Deus nos dá de nós usarmos, aí sim, os nossos dons e as nossas capacidades e as nossas habilidades em benefício exclusivo do reino de Deus.
a fim de que toda a glória seja dele. Você nunca sabe quando a oportunidade vai chegar. Você sabe quando a oportunidade vai chegar? A gente falava sobre o vale nos grupos essa semana, né? Que o vale é imprevisível, que o vale é imparcial. Mas, gente, a oportunidade também, olha que coisa boa. A oportunidade é imprevisível. Você nunca sabe quando a oportunidade vai bater na sua porta. Ela é inevitável. Você não ouviu por aí alguém dizer: esse sujeito ali tirou a sorte grande. Aquele ali nasceu virado para a lua. Parece que todas as oportunidades batem sempre na porta dele. Quem é que controla essas oportunidades? Para quem é que será que acontece toda a oportunidade e toda a sorte, em última instância? Quem é que detém o poder de lançar as oportunidades em última instância, se não a Deus? Então Ele é o proprietário, Ele é quem tem as oportunidades, Ele é que detém as oportunidades. Em segundo lugar, como nós vimos, essas oportunidades vão surgir de acordo com as nossas capacidades. Vão ser proporcionais às nossas capacidades. Isso também é muito real. Hoje em dia nós vemos que muitas pessoas, quanto mais talento você tem, mais oportunidades você tem. Se você tem um pouco menos de talento, você vai ter um pouco menos de oportunidade. E pode ser que você seja do tipo Cinderela, né? Que tem aquela única oportunidade na vida e tenha que ter aquele momento apoteótico, esperar as 10 badaladas para mostrar ali todo aquele seu talento. Mas tem gente, como eu estava falando, que tem inúmeros talentos, inúmeros dons, e essa pessoa tem mais oportunidade. A pessoa, ela é inteligente, a pessoa é simpática, a pessoa é esforçada, a pessoa é trabalhadora, a pessoa é batalhadora, a pessoa ainda é bonita. Você fala: mas escuta, será que não podia ter dividido um pouco? Aí você olha para outra pessoa, só bonita, vai conversar com ela, sujeito antipático, nojento, vai conversar, começa a falar os problemas, escreve aí: me dá um copo para eu fazer o ó, não consegue fazer nem o ó com o copo. Vai ter menos oportunidade na vida do que o outro. Quanto mais talentos e mais qualidades você tem, mais oportunidades você tem. Isso é uma coisa que vai ser proporcional, as oportunidades vão ser proporcionais aos seus talentos. Mas nós vamos ver mais precisamente a moeda e o talento como uma oportunidade nas duas últimas pistas que o texto nos dá. Porque a oportunidade para exercer as nossas habilidades, todas as pessoas têm. Todo mundo tem. Assim como o sol nasce para justos e injustos, assim como a noite se põe para justos e injustos e o vale também vem para justos e injustos. Mas para nós usarmos as oportunidades a fim de que só Cristo tenha o ganho, quando nós usamos uma oportunidade e nós abrimos mão naquela oportunidade de nós nos beneficiarmos, para que o nome de Cristo seja glorificado, e aquela oportunidade que seria uma oportunidade onde eu ia ganhar, onde eu ia sair na frente, onde o meu eu ia crescer, eu abro mão daquilo e permito que Cristo cresça e que o nome dele seja glorificado. E ao invés, às vezes, de eu me locupletar numa situação com uma conotação moral, onde eu teria um ganho financeiro e um ganho material, eu abro mão daquilo, por causa da vontade de Deus, e aí eu permito que o nome do Senhor seja glorificado. Nesse momento de decisão, esse momento fatal, é que eu escolho e eu tenho a oportunidade de que Ele ganhe e que eu perca. Essas são as oportunidades que nós temos. É para isso que Ele nos chamou, para sermos seus empregados, espalharmos o seu reino nesse mundo. Porque todos os dias nós temos oportunidades. Todos os dias nós fazemos escolhas. Nós temos situações na nossa vida, na nossa frente, e que nós pensamos: será que isso vai dar o que eu quero? Isso vai me dar o que eu preciso?
Mas será que isso expressa a glória de Deus? Será que isso revela a vontade de Deus? Será que isso, de alguma maneira, vai expandir o reino de Deus, vai dar bom testemunho? Os homens vão dar glória a Deus e vão ver a bondade de Deus e a generosidade de Deus se eu agir dessa maneira? São escolhas, são oportunidades que nós temos de fazer a nossa vontade ou a vontade de Deus. Todos os dias nós temos essa oportunidade. Eu vou ouvir as minhas paixões, eu vou ouvir os meus desejos, eu vou ouvir os clamores da minha carne, eu vou ouvir aquilo que os meus amigos, que os meus familiares, aquilo que o meu chefe, o que as pessoas estão me incitando, ou eu vou ouvir o que a voz do Espírito Santo está me dizendo, o que a palavra de Deus me fala e me guia, o que Deus quer de mim. E se você for pensar, você vai se perguntar quem perde e quem ganha. Porque no momento de decisão, quando você opta para que Cristo ganhe, você vai sempre sair perdendo. O seu eu vai sempre sair perdendo. A sua vontade vai sempre ficar para o segundo plano. Porque as nossas vontades, na maioria das vezes, são contrárias à vontade de Deus. Já diria o cantor lá que tudo que eu quero é indecente, é imoral ou engorda. Mas o nosso apóstolo ajudou a gente falando que as nossas inclinações são inclinações para a carne, não são inclinações do Espírito. A gente é miserável. O que a gente quer fazer, a gente não consegue fazer. E o que a gente não quer fazer, é isso que a gente faz. Essa é a nossa dualidade. A gente vive nessa luta. E quando a gente decide arriscar para que Cristo ganhe, a gente tem a oportunidade de que Ele seja glorificado. E essa oportunidade é a oportunidade de ganho para Deus. Se for uma oportunidade de segurança para mim, aonde eu vou ficar numa situação confortável, aonde eu não vou me arriscar, eu vou fazer igual o sujeito que enterrou o talento dele, a oportunidade dele. Cava um buraco. Eu não olho para aquela oportunidade de fazer a vontade de Deus, deixo ela lá guardada. E eu escolho a minha segurança, eu escolho o meu conforto. Eu aceito de repente essa promoção que é cheia de falcatrua, de coisa errada, de oportunidade de ganhar dinheiro escuso. Mas através dela eu posso realizar tantos sonhos. Posso dar um dízimo melhor, abençoar a igreja de Jesus. Olha, vai ter coisa boa aí no meio. E no meio dessa confusão toda, nós temos sempre que fazer escolhas. Os talentos, então, são as oportunidades dadas por Deus que fazem parte da nossa vida. As moedas são as oportunidades dadas por Deus para nós fazermos escolhas aonde Cristo ganhe, Cristo tenha lucro. Mas vai haver uma prestação de contas. E é sobre isso que o nosso texto, nossa história, a história que Jesus conta, culmina. No momento em que ele chega e ele fala: e aí pessoal, no que deu o investimento de vocês? Como é que foi? E ele começa chamando o que ele deu 500 moedas. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com ele. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou, entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão, você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Vem festejar comigo. Você fez muito bem. Ele ganhou um retorno de 100%. E se a gente fosse aplicar essa parábola na nossa vida, ele fez uso de todas as oportunidades que ele teve para que Cristo fosse glorificado na vida dele. Em todas as oportunidades que ele teve, primeiro ele escolheu o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro ele escolheu o reino de Deus. Em todas as decisões cruciais, ele nunca escolheu o reino
a vontade dele, mas ele sempre escolheu a obra de Cristo, que a obra de Cristo fosse avançada, que a obra de Cristo crescesse. E quando ele escolhe que o lucro seja exclusivo de Deus, o que ele está escolhendo? Que ele não vai levar nada nisso, que ele não vai ter glória nenhuma, que ele não vai ter um muito obrigado, que ele não vai ter um muito bem, que ele não vai ter, olha, você mandou muito bem dessa vez, que ele não vai ter um lugar de destaque, que ele não vai ter um lugar de influência, que ele não vai ter poder, que ele não vai ter louvor. Quando ele escolhe que todo o lucro vai ser do patrão, ele escolhe que ele vai servir, ele escolhe o caminho da humildade, ele escolhe curar os quebrantados de coração, ele escolhe ir ao encontro àqueles que estão presos, que estão cativos. Ele escolhe pregar o evangelho para aqueles que são os pobres, aqueles que são os menos favorecidos, aqueles para o qual o evangelho do reino de Deus não chegaria. Ele escolhe que toda a glória seja do Senhor. Ele teve 100% de lucro. E aí vem o segundo a prestar conta. Recebeu 200 moedas e disse: o Senhor me deu 200 moedas e aqui estão mais 200 que eu consegui ganhar muito bem. Empregado bom e fiel, disse o patrão, você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso eu vou pôr você para negociar com muito, vem festejar comigo. E ele teve menos oportunidades, ele tinha menos habilidades, ele teve menos oportunidades. Não foi porque ele teve menos oportunidades que ele deixou de ter 100% de aproveitamento, que ele deixou também de colocar a causa de Cristo em primeiro lugar, ele deixou de ser igualmente comprometido. E ele também glorificou a Deus. Irmãos, quando a gente decide servir ao Senhor e colocar a nossa vida e colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, a gente experimenta algo inexplicável. A gente estava conversando sobre isso essa semana, né? Só quem dispõe a sua vida a serviço do Senhor, só quem dispõe o seu tempo, quem dispõe o seu coração, quem se coloca diante de Deus para servir, quem dispõe as suas capacidades e as suas habilidades e vive essa realidade, porque essa é a realidade do reino de Deus. Essa parábola é sobre o reino de Deus, sobre o sujeito que abriu mão da vida dele, decidiu perder para poder ganhar. É que começa a experimentar essas novas oportunidades, porque se foram dadas 500 oportunidades, ele obteve pelo seu esforço e pelo seu investimento mais 500, porque ele estava disponível na mão de Deus. Isso quer dizer que quando a gente se dispõe na mão de Deus, o impacto espiritual através daquilo que Deus faz é tão grande, que é como se ondas acontecessem através não só de nós, mas através das pessoas pelas quais Deus está agindo também. E não há alegria maior do que ver aquilo que Deus faz através de nós, com toda a humildade de reconhecer que é Deus que faz através de nós. E essa era a alegria dessas pessoas, de ouvir muito bem porque você foi fiel. Muito bem porque você foi fiel. Às vezes a gente fica esperando que a gente vai receber alguma coisa material. A gente fica esperando que vai haver um pouco de recompensa, e a única recompensa que eles receberam era o reconhecimento da fidelidade. E a gente não espera reconhecimento de fidelidade, porque em última instância a gente sabe que a gente não é fiel nem comprometido. A gente sabe que a gente poderia ter um coração muito mais comprometido, a gente tem muitas habilidades, a gente tem muitas capacidades, e por causa disso a gente tem muitas oportunidades que a gente deixa passar, muitas moedas que a gente deixa perder entre os dedos, que o Senhor tem nos dado de acordo com as nossas capacidades. E um dia nós vamos haver de prestar contas diante de Deus, porque se Ele tem nos dado capacidades, Ele tem nos dado habilidades, é porque nós podemos expandir o reino de Deus, é porque nós podemos ser comprometidos, nós podemos ser bons e fiéis.
nós podemos exercer aquilo que Ele tem nos dado. E chega o último, aquele que achou que poderia ser o espertalhão. Olha, eu sou aquele que não fede nem cheira. Está aqui o dinheirinho, mas ele ensaiou um discurso bonito para ver se tocava o coração do patrão. O que havia recebido sem moeda chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão, você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semei, por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco. E quando eu voltasse, eu receberia com juros. Depois virou para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem o que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. Joguem fora na escuridão o empregado inútil, ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E aí você pensa: nossa, mas que palavra dura, o sujeito já era sem talento, sem capacidade, e ainda recebe uma palavra dura dessa. Mas o assunto todo é colocado em perspectiva se você ler esse versículo que está em negrito, quando Jesus fala: porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. Porque o propósito do reino é o crescimento. Nós estamos aqui para expandir. Nós só estamos aqui porque nós precisamos expandir. Porque toda a terra precisa ficar cheia do conhecimento e da glória de Deus. A igreja está aqui por um propósito. E nós precisamos cumprir esse propósito. E se não há expansão, se não há um crescimento, se não há um aumento, se não há um lucro, falhar nesse propósito é ser inútil. É ser inútil. Porque a vida que não cresce não é vida, é morte. Nós precisamos ter essa noção da extensão, da necessidade da extensão do reino, mas esse servo não tinha. E ele teve uma oportunidade, uma grande e única oportunidade, e o desfecho da história nos revela a natureza dessa oportunidade que esse servo teve, a grande oportunidade da vida dele que ele ignorou deliberadamente. E ele decidiu enterrar essa oportunidade. Ele decidiu esconder no chão. E ele decidiu que ele não ia arriscar nada por Cristo. A oportunidade que ele teve era a oportunidade de perder a vida. A oportunidade que ele teve era a oportunidade de ter influência espiritual de Cristo. A oportunidade que ele teve era de ter um impacto espiritual e de dizer: olha, eu quero ter a tua vida. Eu abro mão da minha vida. Eu quero ser redimido. Eu quero ser renascido. Esse é a maior oportunidade que o ser humano recebe. E todo o ser humano recebe essa grande oportunidade, porque Jesus veio para todo aquele que nele crê. Mas esse sujeito perdeu a grande oportunidade da vida dele. Diante da oportunidade de nascer de novo, de ser redimido, de ser perdoado, de ser renascido, de ter os seus pecados lavados pelo glorioso sangue de Jesus, ele subestimou toda essa glória, ele subestimou todo esse sacrifício, ele escondeu, ele tirou do seu olhar e ele esperou para resolver esse problema mais tarde, como tantas pessoas fazem, não é? Você não conhece meia dúzia de pessoas que você já falou de Jesus para ela e ela fica procrastinando essa decisão? Um dia eu vou falar sobre isso. Um dia eu vou decidir sobre Jesus. Olha, um dia eu vou resolver essa história que eu tenho com Deus, mas um dia, ele sabe que tem uma coisa para resolver com Deus. Um dia ele acha que vai dar tempo de acertar as contas, e ele deveria ter se arriscado, ele deveria ter
ter feito essa escolha e ele não fez. Ele poderia ter multiplicado, porque a partir dessa primeira oportunidade vem outras muitas, assim como nas nossas vidas. Depois que nós aproveitamos a oportunidade de crer em Cristo e sermos redimidos, vem a oportunidade de servir a Cristo, a oportunidade de sermos família, a oportunidade de andarmos em comunhão, a oportunidade de servirmos a comunidade, a oportunidade de falarmos de Jesus, a oportunidade de sermos luz, e aí vem ondas e multiplicam-se as oportunidades e as moedas e os talentos. Mas ele tinha uma única oportunidade e ele perdeu, e ele não quis, e ele deixou passar. E por causa dessa perda tão grande, o que aconteceu com ele é que ele é lançado para fora e ele se torna inútil, e ele é condenado eternamente. E o que nós podemos aprender com essa história, irmãos? Nós, hoje, ao ouvirmos sobre as nossas capacidades, e você sabe quais são as suas? Você sabe naquilo que você é bom? Você sabe aquilo que você faz, que você pode servir ao Senhor com alegria? Você sabe as oportunidades que você tem tido de fazer as escolhas que glorificam o nome do Senhor? Você sabe aonde você precisa perder para que Cristo possa ganhar? Você sabe aonde você está ganhando? Você sabe... Tem moedinhas que você está guardando que não te pertencem? Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Essa é a mensagem que eu gostaria que o Espírito Santo falasse aos nossos corações. Irmãos, aproveite a oportunidade que o Senhor te dá todos os dias. Aproveite com todos os seus dons, aproveite com todas as suas forças, aproveite com todos os seus talentos, aproveite com todas as suas habilidades, faça tudo o que você puder fazer com alegria, com ânimo. Aproveite todas as oportunidades com seus amigos, aproveite todas as oportunidades com a sua família, aproveite todas as oportunidades que você tem para expandir o reino de Deus. Faça isso. Faça discípulos, ensine outras pessoas, passe o seu zelo, passe o seu carinho, passe o seu amor do reino de Deus para outras pessoas, para que isso tenha um crescente, para que haja continuidade. Ame, seja generoso, tenha compaixão, use as oportunidades que você tem para expressar a glória de Deus. Aproveite as oportunidades que Deus te dá, para que Cristo possa ser glorificado, para que Cristo tenha ganho, para que o nome de Cristo cresça, para que as pessoas vejam as boas obras que você faz e glorifiquem a Deus que está nos céus. É para isso que nós estamos aqui. Aproveite as oportunidades, seja honesto. Aproveite a oportunidade para ser honesto, para fazer honestidade e glorificar. Mas ninguém é meu amigo, ninguém mais faz isso, eu estou em 2015. Seja honesto, glorifique a Deus nas pequenas coisas. Aproveite as oportunidades, faça escolha de acordo com o padrão de Deus, com o padrão moral de Deus que está na sua palavra, que não muda. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus é inerrante, ela não muda. Você sabe muito bem quando você está indo contra a palavra de Deus. Não faça isso, aproveite a oportunidade, não enterre a oportunidade, faça a vontade de Deus, cumpra a vontade de Deus na sua vida, arrisque-se, não tente salvar a sua vida, porque aquele que quer salvar a sua vida vai perder a sua vida. Foi o que aconteceu com aquele sujeito. Não tente salvar a sua vida, perca a sua vida, abra mão da sua vida para você salvar a sua vida. Viva perigosamente. O jeito mais simples de você aproveitar a sua oportunidade, o jeito mais simples de você ver que você pode revelar a Cristo é amando. Toda vez que você tiver a oportunidade, ame, revele amor, porque o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
nós temos muito pouco amor revelado no mundo. Muito pouco amor demonstrado. Não em palavras, viu, gente? Mas em atitudes. Palavras também, palavras são boas, fazem bem ao coração, aos ouvidos. Podem alegrar a alma, podem mudar o dia de uma pessoa. Se você tiver a oportunidade, diga também que ama. Ame. Eu quero terminar com uma frase, um texto de C.S. Lewis, que fala o seguinte: amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento, ou guarde na segurança do esquife é caixão, do seu egoísmo. Mas nesse esquife seguro, sem movimento, sem ar, ele vai mudar. Ele não vai se partir, vai tornar-se indestrutível, impenetrável, irredimível. A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, é a condenação. O único lugar, além do céu, onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor, é o inferno. Só tem um lugar onde você pode estar a salvo além do céu e longe de amar, que é o inferno. Escolha amar. Tenha a oportunidade de fazer o bem, faça o bem. Revele o amor de Cristo. Que Cristo ganhe nas nossas vidas. Use as oportunidades. Que você tenha 500 oportunidades. E que Deus possa te dar outras 500 oportunidades. E ao acertar contas, meu desejo sincero é que o Senhor olhe para cada um de nós e possa dizer: você foi bom e você é fiel. Pode entrar que a festa vai começar. Que a festa vai ser boa, gente. A festa vai ser boa. Amém, irmãos? Aproveite a oportunidade que Deus vai te dar. Deus já tem te dado. Amém? Senhor, nós te agradecemos pelas oportunidades e pedimos ao Teu Espírito que nos capacite a fazermos as escolhas, movidos não pelo nosso egoísmo, pelo nosso conforto, pelo nosso desejo de salvar a nossa própria pele, mas pelo desejo de fazer a Tua vontade, de Te agradar e de que o Teu reino cresça e expanda a partir da nossa renúncia, a partir da mortificação da nossa carne, a partir da morte das nossas paixões, a partir, Senhor, do nosso desejo genuíno de cumprir, Senhor, toda a Tua vontade nas nossas vidas. Eu peço que o Senhor possa nos mover em direção à Tua palavra e a aplicação verdadeira da Tua palavra nas nossas vidas. Que seja assim para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor.